Já estamos ao vivo aqui no Facebook, já com algumas pessoas. Eu queria, primeiro de tudo, começar agradecendo você, Aline, por ter aceitado o convite, você, Márcio, também por ter aceitado o convite. A Aline é uma querida amiga, já batemos outros papos, né, Aline? Sim. Tem aí um histórico bacana de gestão de projetos culturais, pós-graduada, desculpa, em gestão de projetos culturais e tem um vasto histórico aí, ela vai contar um pouquinho. Foi candidata na eleição de 2018, foi candidata a deputada federal, teve mais de 13 mil votos, se eu não estou enganado, Aline, depois você me corrige aí nisso também. E o Márcio Black, que é cientista político como eu. Márcio, imagino que muita gente te pede para você sumarizar o que está acontecendo na política brasileira toda vez que descobrem que você é um cientista político. Mas o Márcio é cientista político e coordenador do programa Cidadania Ativa na Fundação TID Setúbal e foi candidato a vereador aqui em São Paulo em 2016, teve mais de 2 mil votos. É isso, né, Márcio? É isso. Então, muito bem-vindos, gente. A gente hoje aqui, como já estávamos falando um pouquinho antes de entrar ao vivo, vamos falar sobre racismo e eleições, ou seja, como o racismo se manifesta nas eleições, o que candidatos como você, Aline, você, Márcio, enfrentaram durante as eleições ou no período que antecede as eleições. Eu vou começar com uma frase e um dado aqui para esquentar e daí passar a palavra para você, Ali. A frase tirei aqui do site do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que fala sobre injúria racial e racismo. E ele fala: enquanto a injúria racial consiste em ofender a honra de alguém, valendo-se de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem, o crime de racismo atinge uma coletividade indeterminada de indivíduos, discriminando toda a integralidade de uma raça. Então, para a gente começar já pensando nessas questões de racismo e de injúria racial, principalmente no período das eleições. E trazer o número de 2018, de candidatos, a gente teve 53% dos candidatos em 2018, eram cerca de 28 mil candidatos no Brasil todo, a Aline foi uma delas. Desses 28 mil candidatos, a maioria, 53%, eram brancos e 46% eram negros, ainda que isso seja o inverso na realidade da população. Segundo dados do IBGE, a gente tem uma maioria da população negra ou parda e uma minoria branca. E aí eu já começo com essa pergunta quente para você, Aline. Por que você acha que é o inverso já aqui no número de candidatos? Ou seja, a gente tem uma maioria negra e parda na população, mas quando vai para a eleição, quando vai para uma candidatura, a gente olha aqui o número das candidaturas, é uma minoria, ainda que não seja muito grande, mas é uma minoria de negros. Por que você acha que isso acontece? Boa noite. Boa noite, né? Boa noite, gente. Prazer, Márcio, estar aqui conversando com você. Obrigada, Leandro, pelo convite. Eu sou a Aline Torres. Para quem quiser me acompanhar nas minhas redes, Aline Torres SP no Facebook. A gente está aqui compartilhando isso no Facebook do Leandro. Mas vamos lá. Por que eu acho que isso acontece? É o reflexo da sociedade num quesito importantíssimo que é o período eleitoral, que é a eleição. Numa sociedade onde a gente tem 55% da população negra, sem contar os miscigenados, né? E aí tem um dado que o IBGE ele começou, as pessoas começaram a se autodeclarar negras muito recente. Então, o próprio cidadão negro ele não se reconhecia como negro. Então, para ele não tinha o porquê ele ter essa representatividade tão importante. Então, se a gente não tem uma representatividade positiva na novela, no comercial, nos jornais, se a gente não tem uma representatividade além do futebol e da música, em outros quadros, como é que a gente vai se motivar a se colocar naquele lugar? Tudo é uma questão de reflexo e representação, né? É por isso que a gente bate tanto na história da representatividade. Todos os meus amigos não negros que ganham bebê, eu dou uma bonequinha preta, um brinquedinho, um livrinho, alguma coisa
para já começar a se enturmar e a criança começar a pensar nisso. Porque a gente precisa realmente começar a mudar a cabeça da geração que está vindo. A gente parar para pensar que é muito recente o período, são o quê? 500 anos de escravidão, mas é pouco tempo ainda para a sociedade ter entendido o quanto isso foi errado. A gente ainda vê muitas pessoas de 80, 90 anos que ridicularizam a outra pessoa porque é negra, porque é diferente, tem características diferentes da dela. Porque ela foi ensinada dessa maneira. E aí ela aprendeu dessa maneira, ela ensinou o filho, que ensinou o neto, e que assim vai perpetuando gerações. Então, a representatividade na política, ela é tão importante quanto uma representatividade do artista, do futebol, da novela. Mas são esses lugares que colocam o negro num lugar de tipo, eu praticamente não me sinto gente. Eu costumo dizer uma coisa que é muito forte, mas que faz muito sentido, e o Márcio deve conhecer essa ideia também, que uma coisa é você nascer preto, outra coisa é você enegrecer. Você saber do porquê. Esse processo de enegrecimento é muito doloroso. Você saber que você está entrando numa loja no shopping e o segurança está te seguindo só porque você é negro, é você entender o porquê desse mecanismo, é muito doloroso. E até então, ele só estava me seguindo, pode seguir qualquer outra pessoa diferente de mim também. Então, você começar a entender dos porquês que as coisas acontecem só porque você é negro, tem grande diferença. Então, eu acho que é por isso que a gente tem essa representação. São 53% de candidatos em 2018 de 28 mil brancos, né? Isso. Não, de 28 mil, de 28 mil total, 53% brancos, né? A maioria branca. Então, por isso que é o desenho da sociedade. Hoje, se você parar para ver qualquer anúncio do governo federal atual, é uma bancada de ministros brancos, héteros, meia-idade, legislando a causa própria, literalmente, né? Literalmente legislando a própria causa. Então, é essa representatividade que falta numa sociedade. A gente começar a se ver nesses espaços para incentivar outras pessoas iguais a irem também. O Márcio, e nos partidos, você acha que é muito diferente isso, Márcio? Dentro dos partidos, como que você vê? Você que já se candidatou, já teve dentro, né? Toda a candidatura precisa passar por um partido no Brasil, não tem jeito. Exatamente. Esses são dados interessantes. Eu acho que, pegando o gancho aí da Aline, tem uma coisa também que, assim, depois do seu convite, né, eu fiz ali, eu vou voltar lá em 2016 e pensar em quais momentos, né, isso se manifesta de maneira muito clara. Tem um componente aí também que é o de renda, né? Porque em que momento eu me habilitei socialmente para poder ser candidato? Porque a gente tem hoje algumas candidaturas que são candidaturas de lideranças comunitárias. Quando a gente começa a olhar, assim, o candidato ou ele tem uma base territorial, ou ele tem uma base que é por pauta, ou agenda, ou... De opinião, né? Exatamente, isso, que é a opinião. O que a gente vê hoje é alguns candidatos brancos com esse perfil que a Aline traçou muito bem, que, por mais que ele pode, se ele tem a base territorial, ele explora essa base territorial a partir de lideranças negras, que é aquele movimento que a gente tem lá, assim, o grosso do movimento social na base é feminino e é negro. Quando você começa a olhar para as lideranças desses movimentos, geralmente são homens brancos ou homens negros. Tá. E aí, quando você vê quem explora essa opinião, ou essa agenda, ou essa pauta, ou esse território, são homens brancos de classe média que naturalmente acabam aparelhando ou capturando esses movimentos. Essa é uma entrada. E algumas lideranças negras se constituem aí, movimentos sindicais, ou o que seja. As outras pessoas que saem candidatas, o grosso mesmo dos candidatos, que é aquele cara que principalmente assim no primeiro momento, você sai porque você tem uma base social. Por exemplo, eu pude tirar férias para poder ser candidato. Eu pude ficar 3 meses sem renda. Por mais que eu não tivesse dinheiro próprio para colocar, eu assumi um risco de vou ficar 3 meses sem trabalhar, investindo meu tempo e energia numa campanha. E o aluguel chegando, minha filha pequena e tal, tudo mais.
eu estava num lugar, num ponto de mobilidade assim, da saída da favela até aqui, que me permitiu estar nesse lugar. Uhum. Em relação aos partidos, eu acho que o que vem ficando muito claro, aí para realmente responder você, vem ficando muito claro desde 2016, é que os partidos eles são pouco permeáveis para quem tem esse perfil mais classe média e consegue entrar, independente do investimento do partido, tocar a sua campanha, e vai ser sempre uma coisa meio precária. E tem o outro jeito, e tem uma outra coisa que é, as lideranças comunitárias que estão nos partidos recebem muito pouco investimento. E eu acho que a gente percebe isso com muita clareza a partir de muitas denúncias que foram feitas aí em 2018, principalmente, né? Da diferença que as candidaturas negras recebiam em termos de acesso a recursos e tudo mais para a campanha. Perfeito. Então, por mais que os partidos explorem as bases sociais dessas lideranças comunitárias e que acabam também indo para os partidos, na hora de você investir, você começa a entender que o investimento não é feito nas lideranças negras, nessas lideranças e candidatos negros, ao mesmo tempo que você começa a identificar que existem pouquíssimos negros em papel, nas executivas. Nas estruturas partidárias. Exatamente. As estruturas partidárias são muito pouco, como posso dizer assim, permeáveis para também aceitar essas lideranças femininas e masculinas negras na sua estrutura e organizacional. E é interessante, né, Márcia e Aline, porque quem se candidata pela primeira vez geralmente deixa um pouco essa questão partidária para lá. Obviamente, a gente vive uma crise de representatividade, e que a gente até já falou aqui, a Aline tangenciou esse tema, e essa crise, obviamente, é uma crise partidária também, ou seja, os partidos não são vistos mais como essas organizações capazes de mediar as questões políticas. Então, eles vivem uma crise de identidade. Aline, isso foi percebido para você também? Eu sei que você está em um partido há algum tempo. Isso é percebido para você também? E aí, como mulher, né? Porque o Márcio estava falando que, se eu entendi direito, né, Márcio? Na base, quem está ali, as lideranças são majoritariamente femininas, uma vez subindo para coordenar essas, geralmente, homens negros. E aí, quando você vai para as lideranças partidárias, para a estrutura partidária, vamos dizer, que está no topo decisório, a gente está falando de, geralmente, homens brancos. Aline, para você, mulher negra, como é que é essa questão, ou como é que foi essa questão partidária e como tem sido ao longo desse tempo que você está afiliada? Foi chutando a porta. Porque o desenho do Márcio é justamente esse, é justamente essa cadeia. Porque se você for olhar quem é na comunidade, que é a liderança, a presidente da entidade, que entrega o leite, que organiza as mães para entregar a cesta básica, não sei o quê, é uma mulher. Em grande maioria, é uma mulher preta. Obviamente que a gente tem vários, mas em grande maioria é. De todos os anos que eu participei de campanhas de outros candidatos, que eu não era candidata, melhor, sempre a gente ia atrás de uma liderança. Quando eu chegava lá, era uma senhora preta, que era a porreta do lugar. E aí tinha sempre um cara que era o tio, alguém mais ligeiro ali para organizar a coisa, mas chegava para dentro do partido, aí a gente lidava diretamente com os homens e brancos. E sempre pouquíssimas mulheres dentro dessa estrutura. Mas é um processo é uma coisa muito complexa, né? Porque como que é a reitoria de uma universidade pública? Quantas mulheres tem lá? Quantas mulheres pretas tem lá? E a gente está falando de educação, que é o que faz realmente a transformação de uma sociedade. É o ensino. Ou seja, é muito do reflexo do que foi estruturado para que essas pessoas se colocassem. Tipo, a ideia é feita para que você, mulher preta, fique ali na base, nos dê sustento, organize a lavoura que a gente vai comer essa comida, sabe? E isso vai para todos os lugares. Como eu cheguei num partido muito nova e com 18 anos, 19 anos eu já comecei a participar das reuniões, conhecer as pessoas e entrei diretamente na juventude, que sempre foi de
de 10 pessoas da minha executiva, eram 9 homens e eu a mulher. A maioria das vezes sempre foi assim no começo. Então a gente começou a incluir algumas mulheres, mas tem uma coisa da formação da própria mulher não se ver naquele lugar, como tem a coisa do negro não se ver naquele lugar. E a gente precisa abrir essa porta e falar, ó, deixa eu te falar. Sabe aquilo que você faz, que é negociar com o padeiro, que hoje você quer um pãozinho mais branquinho? Isso é o ato de fazer política. A ideia é descriminalizar a política. Política é legal e todo mundo faz política. Politicagem é o fato ruim. Então, a ideia é começar sempre a trazer isso. E eu acho que, muito nova, eu já tinha passado por outros movimentos, eu fui da Educafro com 16, 17 anos, militei, eu entrei na Educafro para fazer cursinho pré-vestibular, para entrar na universidade, parei de estudar e fui militar atrás do Frei Davi para militar o direito das cotas em São Paulo. E aí eu virei professora voluntária na Heliópolis, enfim. Eu já comecei ali dentro de um outro lugar e, por um acaso de destino, fui parar num outro partido, que tinha pouca relação com aquilo. Mas eu fazia muita diferença dentro daquele espaço, porque eu mostrava para eles a visão que eles não tinham do outro lado da sociedade. Porque parece uma viseira que a galera não quer enxergar, aí você precisa dar uma quebradinha, que deixa eu te contar. Se de repente a gente propor essa ação, a gente está excluindo grande parte da sociedade, e isso sim é racismo estrutural, e não é isso que é uma gestão de juventude que quer gritar uma renovação que quer fazer de fato. Então, eu fui muito feliz, porque foi chutando o pé na porta, assim, mas eu consegui ocupar muitos espaços. E é por conta disso. Eu estudei muito. A ideia de que se você, como a gente está falando aqui para pessoas jovens que querem ser candidatos e estão se organizando, você parar para estudar é muito importante. Porque, como eu costumo falar, eu estudei em escola pública, o meu terceiro colegial eu praticamente não tive, porque eu trabalhava, eu chegava muito cansada na escola, eu estudava à noite. Aí eu tinha muitos alunos na minha sala que eram meninos que vinham de sistema socio-reeducativo, de FEBEM e tal. E aí a galera não queria estudar. Eu sempre fui uma pessoa que conversei com todo mundo, da mesma maneira que eu falar com o Márcio, eu vou falar com o Leandro e vou falar com o Fernando Henrique. Porque nós vai, nós volta, e é isso. A gente está num ciclo, a gente está nos espaços, a gente não é dono dos espaços. Então, eu trato as pessoas da mesma maneira sempre. E sempre foi assim. Então, eu sentava com os meninos do fundão e falava, gente, eu tô cansada, eu preciso estudar, caraca, o que a gente vai fazer? E aí, a professora, ela via que ninguém queria estudar, ela saía da sala, tipo, o salário dela tá ganho. Então, o meu terceiro colegial foi muito frágil. E aí, o que eu fazia? Eu ia para a diretoria para conversar com a diretora, para falar, a gente precisa resolver essa situação. E eu não tinha nem 18 anos fazendo isso. Já estava batendo o pé na porta. É isso. Então, foi um processo muito difícil. E aí eu que tive essa base, que não entrei numa universidade pública, que tive uma faculdade razoável, uma faculdade particular, mas não das tops, e que eu me esforcei ao máximo, e que eu não tinha dinheiro para comer na hora do intervalo, então eu ficava na sala estudando, foi muito difícil. Aí hoje eu tenho que debater com uma galera que nasceu estudando para ocupar o lugar que ela ocupa. É muito difícil. Então, entra nisso que o Márcio falou. Ele conseguiu se abrir mão de 3 meses de salário, porém ele ainda estava empregado porque ele tirou férias, licença, para conseguir ser candidato. Eu já não tive essa oportunidade. Eu meti as caras. Hoje eu estou mais organizada? Hoje eu estou mais organizada. Mas a primeira foi no SUS? Foi no SUS. Mas tinha uma base de apoio ali para conseguir organizar. Então, para quem quer ser candidato hoje, é uma mulher, é preta, é de minoria, é trans, e precisa ter um pouquinho de estudo. A gente precisa entender como funciona o mecanismo da política. Esse xadrez da política, ele é muito complexo. Se planejar, né, Aline? Estudar como funciona, inclusive, as oposições e as barreiras que você vai encontrar, mas como funciona esse sistema, como funciona uma campanha, os prazos, enfim, estudar bastante. Márcio, nesse sentido, você conseguiu também se planejar para a sua campanha a vereador? Como é que nasceu ali a sua... Porque você também tinha me falado que você já atua, enfim, em várias frentes, a questão é a cidade. Foi daí que nasceu a sua candidatura? Como que isso aconteceu? Você conseguiu se planejar? Então, na verdade, é bem curioso. Eu fui... Não, vamos lá.
Bom, eu sou ativista desde que eu me conheço por gente, assim, né? Então, eu sempre tive nesse lugar. Então, ativista por direito à cidade, cultura, ocupação de espaços públicos. Eu sempre tive me mexendo muito em muitos lugares. Mas é curioso, assim, eu entro pela bancada ativista, né? Então, o movimento, na verdade, que acontece é o seguinte. Se você me perguntasse, no final de 2015, em dezembro de 2015, se você me perguntasse, Márcio, se você vai ser candidato a vereador, eu falaria, nunca, você é louco. É um lugar onde eu nunca vou me meter na minha vida. Eu não vou fazer isso. Mas aí eu lembro que, na época, eu estava trabalhando na Avaz, que ficava na Vilinha, ali na Simão Álvares, tal, onde tem várias organizações de ativistas, tal, e várias causas diferentes. E eu lembro de um bar, assim, a galera falando, bancada ativista, não sei o que, lá. E aí chegou uma hora que a gente, então vamos levantar esse negócio e assim, a gente precisa ter candidato. Quem topa? Aí eu lembro que na reunião, eu e o Marconi levantamos a mão. Tô tomando uma cerveja, topa? Não, mas é que eu não tinha muita noção. Pra você ter uma ideia, eu topei entrar na história, assim, meio... O clássico meti o louco, né? E aí eu lembro que eu saí de férias e fui pra Barcelona viajar. Eu nunca tinha saído do Brasil. Falei, preciso viajar, tal. Tinha feito um carnaval, eu tinha participado da organização geral do carnaval, da coordenação, tinha feito virada cultural, tava esgotadaço de trabalho, assim. Aí a gente falou assim, precisava tirar férias. E era a primeira vez que eu tava indo viajar para fora do Brasil. Tirei passaporte naquele ano, junto com a minha filha. Ela tinha 6 meses, tava com uma filha de 6 meses. Nossa. Minha filha tava com 6 meses na época. E eu lembro que eu montei o meu time da campanha de Barcelona. Caramba. Eu lembro que eu comecei a convidar as pessoas para poder fazer parte do time de Barcelona. Qual que foi a diferença? Eu não estava preparado, foi meio que no susto, mas isso que a Aline traz é muito importante, porque um dos papéis fundamentais da bancada naquele momento foi que ela estruturou uma série de formações para os candidatos. Perfeito. Então a gente teve formação jurídica, a gente teve acesso a advogados eleitorais, a gente teve acesso a marqueteiros, a gente teve acesso a gente passou por um ciclo de formação ali que ajudou muito na estruturação das campanhas. A gente foi aprendendo essa não é a realidade da campanha. E essa não é a realidade da maioria dos candidatos Brasil afora, né? Que dirá dos candidatos negros, né, Márcio? Teve aí uma certa... e a bancada ativista é uma coisa muito interessante, uma criação muito interessante, porque dá esse suporte aí para quem topa se candidatar, porque não é fácil, né? Você estava falando, não é brincadeira, né? Sim. O dia a dia da eleição é muito maçante. Eu nunca fui candidato, mas já participei de duas campanhas presidenciais e sei que é muito, muito maçante. Mas você estava falando Márcio, você estava falando que criou a sua equipe, vamos dizer assim, ou colocou de pé a sua equipe pelos meios digitais. E hoje, por conta da pandemia, em 2020, principalmente, a eleição vai ser mais digital ainda. Estamos falando aí, quando você montou a sua equipe, a gente está falando de 4 anos atrás. Parece pouco tempo, mas em tecnologia é uma eternidade, né? Eu queria te fazer 2 perguntas, e daí também para a Aline, mas aproveitar que você já estava falando disso, você acha que na questão do racismo mesmo e de injúria racial e tal, os meios tecnológicos mais ajudam ou mais atrapalham, ou são canais de destilar ódio, etc., como a gente vê, a gente sabe que é. Então, como que um candidato ou uma candidata pode sair disso? Como você lidou com isso na eleição passada? Imaginando que agora quem vai disputar a eleição nesse ano vai sofrer ainda mais, porque a internet, as redes sociais estão ainda mais espalhadas para todo lado, né? Eu acho que quem tá saindo agora, quando a gente começou a fazer a campanha lá em 2016, ainda tinha muito esse lance, estava muito começando, né? Fazer live, fazer vídeo no Facebook, fazer vídeo ao vivo, fazer
O vídeo era a grande inovação ali em termos esse vídeo curto e rápido. Essa era a grande questão, precisa fazer vídeo. Precisa fazer não sei o quê, precisa fazer uns vídeos curtos. O WhatsApp a gente nem considerava. Assim. O WhatsApp era uma ferramenta de comunicação entre o time, a gente nunca imaginou. A gente usava bem pouco, bem menos do que a gente deveria ter usado, olhando agora em retrospecto, a gente vai ter explorado mais. Mas realmente, assim, mas o racismo se manifestava tanto offline quanto online. Offline é imaginar isso. Imagina um homem negro, e ainda eu tenho tatuagem, não sei o quê, panfletando na Paulista à noite, ou na Augusta, ou na Praça Roosevelt. Tinha essa coisa das pessoas meio que se assustarem quando você tentava abordar. E era sempre uma abordagem muito brusca, né? Porque você está saindo de uma pessoa, colando em outra, daquela loucura que é a Paulista à noite, ou que é a Augusta à noite, ou que é... Então tinha essa coisa das pessoas rejeitarem de saída, ou estranharem, o que a gente está acostumado, né, ali nessa... Não é legal, mas acontece, e se manifesta também aí. A novidade para mim até então é que, assim, eu já era uma pessoa pública, né? Por isso que sair candidato foi uma coisa fácil. Quer dizer, eu já tinha, já dava entrevistas, já participava de bate-papos, dava palestras, esse tipo de coisa. Mas, assim, eu nunca, uma coisa que nunca, para mim foi uma novidade e me assustou muito na época, foi que as pessoas começaram a ficar incomodadas num nível em que elas chegavam no inbox, tanto da minha página quanto do meu perfil pessoal, de macaco, vou te matar, vou te descer a porrada, para baixo. Você falou, meu, mas... Gente, e vou ser bem honesto, assim, eu já tenho 40 anos, né? Então eu já passei por muitas situações complicadas, assim. Mas nunca, realmente nunca, ninguém chegou na minha cara e me chamou de macaco, sabe? Assim, isso, eu nunca tive nesse lugar. Até a eleição. E ali, de repente, você entrava no inbox e tinham 10 dessa por dia, sabe? Você fala, mas da onde tá vindo isso, assim? É bem cara, dolorido. que incômodo é esse que eu tô causando nessa pessoa ao ponto dela, só não votar, saca? Me bloqueia. 28 mil candidatos, né? Exatamente, São Paulo, a opção não falta. 2 mil para escolher. Mas as pessoas vinham assim, e isso foi... E eu vou ser bem honesto, isso me desestabilizou bastante, assim. E como que você lidou com isso? Como que você lidou com isso, Márcio? Meu, assim, foi... as pessoas até... Eu voltei um tempão atrás para olhar, assim, você vê a minha postura nos vídeos no começo da campanha, e você começa a pegar algumas fotos de eu em evento no final da campanha, você vê que eu, no momento, não saquei, assim, mas você saca a diferença. Assim, você vai ficando abatido, né? Claro. E você não pode... Não adianta. Você chega a ler esse monte de coisa, no dia seguinte você tem que estar na rua de novo. Você não tem como assim, vou parar hoje, vou matar o final de semana. Não tem isso. A campanha são 40 dias. Você tem que usar os 40 dias. Claro. É muito curto, né? Você chega esgotado. Eu trabalhei muito isso depois da campanha. Tá. Mas durante, foi uma coisa que foi só me machucando e me derrubando, tipo, ao ponto de... Eu acho que para quem tá entrando nessa hoje, é um cuidado que tem que ter, meu. Ter alguma pessoa que você confie, com quem você possa, não sei, sabe? Trocar. Dividir essa tarefa. E talvez, e até para ser uma coisa que os grupos e esses movimentos novos de renovação têm que considerar, é o autocuidado mesmo. Assim, ter terapeutas à disposição, umas pessoas que consigam fazer essas escutas e garantir que a galera não saia tão machucada. Porque no momento ali foi meio pesado. Aline, você enfrentou... frase, né? Você enfrentou a mesma coisa, Aline, também e tal, e enfim, como é que isso aconteceu com você e como é que você lidou com isso? Eu lembrei de uma situação que acontecia muito no começo da campanha. Eu não fiz pré-campanha, né, em 2018, porque eu decidi sair. Eu estava na organização do núcleo de cultura do pré-candidato do PSDB, que era o Geraldo Alckmin, candidato à presidência. Então eu estava montando tudo isso com ele. E aí, quando eu vi, eu era candidata. Resumindo, foi meio assim. O seu planejamento foi esse. Foi esse. A sorte é que eu sabia montar campanha, então eu realmente montei uma campanha em 10 dias e a coisa fluiu. Mas uma coisa que acontecia, que era tanto no online como offline, usando o que o Márcio falou, por exemplo, eu ia nos eventos, a gente tinha um candidato a presidente e um candidato a governador e 2 candidatos a senadores desse mesmo partido.
Então era uma chapa forte. E aí eu tinha muita relação com o Geraldo, é um cara que sempre me ajudou muito, e me abria vários espaços para eu estar do lado dele, do lado do palanque, várias mídias e tal. E aí eram duas coisas que aconteciam que eram muito cruéis, muito cruéis. No momento do evento. E aí, obviamente, eu tinha o meu horário, não chegava um candidato, porque eu estava com a minha agenda. Então, quando eu chegava no evento, os seguranças, a equipe, o staff, olhava pra minha cara e falava, não, mas não pode entrar militante. Tipo, eu não sou reconhecida como candidata. Essa mulher negra que vos fala é a candidata, meu querido, eu preciso entrar. E não é uma coisa fácil de resolver, ele vai pedir confirmação de Deus, até ele realmente acreditar que eu sou candidata. E isso era uma coisa que me estressava num nível, mas num nível, e é um estresse de falar, poxa vida, porque qualquer outra pessoa com outras características e outros fenotipos do meu, parasse na frente dele, ele já ia abrir a porta direto. Ele não ia nem questionar. E muitas vezes não era nada, não era nem assessora de parlamentar nenhum. Então isso é muito dolorido. Mas enfim, é muito isso que o Márcio falou. É uma coisa que a gente vai amuando, porque você vai falando, poxa, você começa a refletir 3 vezes se vale a pena ir nesse evento. Poxa, vale a pena ir nesse evento? Porque eu vou ficar 15 minutos na porta, puta vexame e tal. E aí eu resolvi da maneira que eu podia resolver, que era dando cartada. Eu falava, olha, o cerimonial do governador, cerimonial do candidato a presidente, minha foto precisa estar para todos os seguranças, para todo mundo que está no cerimonial, porque senão eu não vou. Só que aí, além de eu não ir, eu vou para a mídia e vou falar o que é que está acontecendo aqui e o porquê que isso está acontecendo aqui. Então, a ideia é muita gente se posicionar. A gente dói. Eu tenho 2 processos criminais de racismo. Gastei dinheiros homéricos com advogado e gastaria eternamente enquanto eu viver. Porque nunca deixarei, é uma coisa que eu não deixo passar mesmo. As pessoas precisam saber que isso mutila vidas e é muito complexo. Mas enfim, e aí a gente tem que usar as artimanhas e as ferramentas que a gente tem para parar isso. Todas as vezes que isso acontecia, tipo no começo, me frustrava muito. E aí depois, várias pautas, eu aparecia em Fantástico, Jornal Nacional, do lado do Geral, do lado do... Beleza, era uma enxurrada, mas era uma enxurrada de mensagens, assim, mas enxurrada de mensagens no Facebook, tipo, o que essa macaca acha que é para estar do lado do fulano de tal? O que essa macaca... E aí, você vai... E eu sempre chegava em casa de madrugada, das agendas, e eu, a louca, que não vai dormir, ia olhar as mensagens, e era horrível, porque aquilo vai te consumindo. E aí, num certo momento, a minha equipe falou assim, não, você não vai ver mais, a gente já tem uma pessoa, você não cuida mais da sua rede social, por que você vai ver? Para que você vai ver? Porque não tem o que fazer com isso, né? Hoje a gente tem mais a história do processo da fake news, a gente tem mais a coisa expandida e as pessoas começando a entender que a internet não é uma casa de ninguém, que existe ali uma legislação que a gente está começando a tatear muito isso agora no Brasil. Mas se em 2016 não tinha, aqui em 2018 tinha um pouco mais, mas não mudou muita coisa. A eleição de 2016 para 2018. E eu acho que essa também vai ser muito complexa. Mas, então, é uma coisa de, tipo, sanidade mental. A saúde mental é uma coisa muito complexa para um ser negro que se coloca à disposição. E ainda mais que vai passar por um processo tão desgastante que é o processo eleitoral para qualquer pessoa. Eu acredito que quem está de fora sempre acha que é uma coisa tranquila, ou que enfim, que é fácil. É muito sangue, suor e lágrimas, ainda mais quando você é negro ou negra ou de uma minoria, como um LGBTQ, um trans, etc. Essa carga é ainda maior, porque tem a carga de trabalho da campanha, que é uma coisa de quase 20 horas por dia, né? De reunião, de conversa e etc., mas tem essa carga emocional também de você estar se expondo no nível pessoal, ou seja, você ali é um indivíduo se expondo as suas ideias, vira alvo no momento que você se candidata, né? Isso eu vejo aí na RAPS, o Márcio eu conheci na RAPS, enfim, na Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, que eu tive a chance de ser um dos cofundadores. Eu vejo isso muito recorrentemente, as pessoas falando dessa carga psicológica, emocional
pesada que tem uma campanha, que tem a Sim. questão de se impor. E ainda, de novo, ainda mais hoje em dia com as redes sociais e com a necessidade de você estar presente nas redes sociais. Márcio, aí eu queria te perguntar se você pudesse voltar no tempo lá em 2016, você faria algo diferente? A gente estava conversando antes de vir para o ar aqui, que uma das coisas que te chamava a atenção era que você sempre era chamado para pautas, para falar de racismo, para falar de negritude, quando na verdade a sua pauta de estudos, a sua pauta profissional, vamos dizer assim, que também te levou para esse lugar de candidato, é muito mais uma pauta de cidades, questão relacionada a cidades, a cidadania e etc., até pela função que você ocupa hoje também. O que você mudaria? Você mudaria isso? Teria algum jeito de você evitar essa armadilha, vamos dizer assim? Isso olhando o Márcio Black aqui em 2020, né, olhando para o de 2016, se eu pudesse mandar eu ia falar, vai na sua agenda. E é isso, assim, porque eu tinha uma agenda, eu tinha um programa e essa agenda estava muito ligada a anos de atuação em determinados espaços. Quer dizer, eu tinha uma base constituída nesses lugares. Uhum. E eu conhecia bem aquela agenda. E é isso. O racial, assim, é um tema que está aqui, claro, porque eu sou um homem negro. Uhum. Mas eu não sou um ativista do movimento negro. Uhum. Não necessariamente toda pessoa negra precisa ser ativa, assim, estar na agenda do movimento negro. Uhum. E aí o deslocamento que eu fiz ali, na verdade, foi que a campanha é muito rápida, eu não estava acostumado a fazer, eu nunca tinha feito. Uhum. E, naturalmente, esse movimento ele foi me puxando para esse lugar, né? Da agenda racial, tal, não sei o que lá. E aí, quando eu entrava no racial, eu estava entrando num lugar e falando com uma base, com pessoas que não me conhecem. Uhum. Elas não me conhecem porque eu não estou naquela agenda do movimento negro, eu não estou na agenda do território, especificamente, e eu não estou também dentro da agenda e pauta do racial. Não estava, né? Hoje Agora eu estou mais, sim. Acabei entrando mais, mas naquele momento eu não estava, minha agenda era muito mais cidade. E isso, a gente fez uma leitura pós-campanha assim, e algumas pessoas, inclusive, disseram, pô, eu queria que você fosse falar de carnaval, de festa de rua, mobilidade, sabe? E de repente estava falando de racismo, que é assim, as pessoas que estão nessa agenda estavam me conhecendo. E aí me colocou no lugar que é um lugar mais cruel ainda, né? Porque aí eu, na agenda racial, as pessoas olhavam assim, mas aí você está disputando voto com as pessoas. Aí assim, você está concorrendo com fulano, fulana e fulano. E às vezes esses fulanos já tinham eram só pessoas anos negras. de atuação, né? Não, e é quase como se fosse assim, então você está querendo dizer que só uma pessoa negra tem chance de ser eleita. Outras não têm, né? É isso. Das 55 cadeiras de vereadores, se for eleito, vai ser eleito um negro só. E todos aqui, todos os negros estão disputando entre os negros. É isso. E os outros, não. Mas é interessante você trazer isso, né? Porque eu tava lembrando também, mas que o Obama, mas obviamente, né, uma campanha foi desde 2008, né, a primeira eleição dele, já uma campanha com muitos recursos. Ele conseguiu fazer uma campanha em que o tema principal da campanha dele não foi o tema racial, ainda que ele fosse o primeiro candidato com chance mesmo de ganhar, e realmente ganhou, e ganhou 2 vezes. Mas ele conseguiu deslocar esse tema da campanha, que era muito mais voltado à esperança e etc., de um certo modo, uma renovação, uma mudança, e conseguiu. Quer dizer, não é que ele deixou de falar ou deixou de advogar por isso, mas é que ele conseguiu pautar a campanha dele por temas mais amplos que só o do racismo. Você acha que isso seria fácil hoje? Se você fosse candidato hoje, você conseguiria contornar isso?
Não, assim, eu tenho a campanha na cabeça já, né? Isso. Imagina. Vem pra cá, Márcio! Não, na verdade, assim, eu tive alguns aprendizados a partir dali, sabe? O primeiro foi isso que a Aline e você já colocaram muito bem. Eu preciso me qualificar mais para esses lugares. Assim, então, quer dizer, é uma coisa que eu venho fazendo. Então, assim, preciso fazer media training, quer dizer, preciso falar melhor, preciso aprender a organizar melhor esse tipo de coisa. É fundamental, assim. Então, lá atrás foi no susto, agora se for, não vai ser mais assim. Então, como organizar a fala, como fazer, e por aí vai. Outra coisa é estudar mais, assim, é explorar cada vez mais essa presença pública que eu tenho. Então, assim, eu até falo pra galera, assim, eu tava pré-candidato, é que esse ano eu não vou sair. Mas eu falei assim, eu sou o eterno pré-candidato, quer dizer, entender, não, acho que é isso, entender que tudo que você está fazendo está ajudando, assim, qualquer exposição pública, qualquer fala, qualquer coisa no seu trabalho, assim, a forma como você conversa com as pessoas na rua faz parte da sua construção como pré-candidato. Não pode falar candidato antes da eleição. Claro, mas uma construção política, né, Márcio? Ou seja, da sua persona política, das causas que você defende, quer defender, exercendo política partidária ou não, até porque todos nós somos seres políticos, né? E todos os nossos atos são políticos. Então, eu fui me policiando para esse tipo de coisa. Acho que policiando é uma palavra que não é legal, mas eu fui me organizando para fazer esse tipo de coisa. Não, eu digo policiando não é muito legal, porque a gente está vendo que polícia está... Isso, hoje, aliás, a gente teve mais uma tragédia, né, aqui em São Paulo, enfim, envolvendo um jovem negro e violência policial. E a outra coisa é o lance de... Não dá mais, assim, acho que essa campanha, né, que a Coalizão Negra soltou agora, não dá para falar de democracia, não dá para falar de espaço político sem falar sem falar da agenda antirracista. Então eu acho que tem que ficar cada vez mais claro, assim, tem que ficar mais assim, explicitar mesmo, quer dizer, a pouca espaço para penetração, né, que as pessoas negras têm nesses espaços políticos, tanto partidários quanto públicos. E tá colocado, né? Eu acho que se você falar assim, vamos pegar hoje qual seria o meu grande tema, minha grande agenda: injustiça social, desigualdade social. E são duas agendas hoje. Quando você vai olhar na ponta dela, tá chegando justamente isso, né? Nos territórios, são territórios negros. Então, hoje, realmente, não dá para descolar uma coisa da outra. Claro. E eu consigo Mas eu posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Não, essa coisa do Obama não ter levado a pauta racial como primeiro mote da campanha dele, eu acompanho o Obama, já li muita coisa dele, eu gosto muito dele, mas ele sempre foi um cara muito polido dentro dessa questão. E aí tá aquela coisa da simbiótica, né? De você não precisar falar, mas você mostrar. Então, o Obama, ele não precisou falar a pauta racial. Ele mostrou a pauta racial. Então, por si só... E aí foi uma coisa que a comunidade inteira negra dos Estados Unidos... Eu tenho amigos americanos de Atlanta, de outros vários lugares, e era uma coisa única. Não importa o que ele falasse. Todos os negros iam... Gente que não votava antes, que não entendia que era... Como eles não se viam representados, que aquilo sempre ia acabar sendo resolvido por um homem branco, eles não iam votar. Essas pessoas todas foram votar e fizeram campanha de graça. Tanto que tem alguma entrevista do Obama que ele fala que... foi no David Letterman, que ele fala assim... essas pessoas, elas não acreditavam na justiça, elas não acreditavam que o voto dela fosse mudar nada, porque sempre ia ser resolvido por um homem branco e não iam resolver os problemas dele. Então, foi uma mobilização digital muito forte, que a campanha desde 2008 foi uma das primeiras a usar a mobilização digital, e foi de uma maneira muito orgânica. Então, era a presença, aquele corpo físico, aquele homem negro, era um ato muito político-racial. Aquilo teve uma força muito grande. E aí ele fez, durante a gestão dele, ele foi em 1 ano e meio resolver o problema do desemprego dos Estados Unidos, que estava numa grande recessão. E aí ele foi começar a movimentar a economia dos Estados Unidos. E aí, no meio disso,
ele ia fazer uma viagem para a África para ver as raízes dele. Uhum. Uhum. Se isso não é mostrar, e aí eu me coloco É. muito nesse lugar. Obviamente que no meio da campanha e na vida, a gente é muito levado por conta disso, por ser uma pessoa pública, as pessoas quererem que a gente enfrente esse lugar, tal, que nem o Márcio falou, de ter que falar do racismo, de ter que falar do que é preto. Às vezes cansa. E às Uhum. vezes não é todo mundo que tem condição de e gosta de estar dentro da pauta do movimento negro. Mas também a gente que conseguiu entender a sacada do que é isso, que a gente conseguiu enegrecer dentro desse processo e tá vivo e ocupando um espaço de fala, a gente não tem esse direito de não falar. A gente não tem Uhum. esse direito de não militar. E é Uhum. tipo estar no teatro e me incomodar com uma peça porque teve uma coisa muito racista ali, eu levantar e ir embora e não querer brigar, sabe? Uhum. Mas o meu Uhum. gesto ali as pessoas entenderam. E é isso, a gente não tem mais o direito de não fazer. Mas como eu Uhum. sempre estive em lugares onde eu era a única, ou era eu e mais uma, ou mais um negro, sempre nisso, Uhum. no partido, na faculdade, no meu trabalho, eu era coordenadora de um programa muito grande, e aí todas as oportunidades que eu tinha, eu incluía pessoas pretas para trabalhar naqueles espaços. Eu já tive um chefe que falou assim para mim: o que é isso? Você vai fazer disso aqui um quilombo? Eu falei, eu não tinha pensado nisso, mas really it's a good idea. Então acho que é essa pegar. Não dá para sair levantando briga com todo mundo, mas a gente precisa movimentar a estrutura, mudando de acordo com o que a gente sabe que vai fazer a diferença. E Então, você pensando nos candidatos, nos pré-candidatos e pré-candidatas que estão nos ouvindo, o que que você tira desse exemplo, obviamente do Obama, mas o seu exemplo pessoal mesmo de como lidar com isso, ou seja, como ter uma pauta, ser reconhecido também por uma pauta de vida, uma pauta profissional, né, como o Márcio na questão das cidades, ou como você na questão cultural, que vai além da questão racial, mas também ser esse exemplo, ser ou seja, a pauta estar presente ali, ainda que você esteja falando de outra coisa. O que que você acha que dá para a gente aprender dessas experiências? eu acho que a melhor dica que eu posso dar é como eu fiz a vida inteira e como eu tenho feito cada vez mais. É ocupar o espaço onde falaram que a gente não podia ocupar. Aquele lugar, a OB, o núcleo dos médicos, o núcleo dos engenheiros, onde não vai ter nenhum preto, é você estudar, ter base para ocupar aquele espaço e ocupar aquele espaço. E ali, e aí aos poucos abrindo mais espaço. E aí assim a gente consegue ter outras pautas. Na minha campanha eu participei de debates sobre meio ambiente, sobre economia, e eu conseguia dar conta de tudo, porque eu tive uma base de trabalho, de estudo, porque eu sempre estudei, e aí eu tinha conhecimento daquilo, até porque eu trabalhei na gestão pública há muito tempo, então eu sei como a máquina funciona, o que faz uma grande diferença. A gente tem aí uma série de candidatos, de pré-candidatos que teve em 2018, que a galera ia se colocava no jogo e não sabia nem o que era um orçamento público, o que é o PPA, como é que é a gestão da cidade. Tudo isso faz muita falta. O Márcio pegou e falou uma coisa, fazer media training, saber falar, saber se colocar, é muito importante? É muito importante. Mas e aí, você foi eleito e você não sabe nada da estrutura da administração, você faz o quê? Você perde um ano de mandato só para aprender? Uhum. E é isso que Então, eu vejo agora. A gente tem um grupo aí de pessoas, de eleitos, é, representando várias minorias que não estão conseguindo dar conta disso porque o processo, a estrutura é muito fechada e essas pessoas não foram aprender antes. Então a gente está perdendo um ano de mandato só para aprender como funciona a máquina. Então é isso, ocupar esses espaços com base para a gente uhum. conseguir ter pauta de outras coisas e não poder falar sobre isso. Eu acho que tem que ser uma coisa muito transversal, como o Obama fez. O corpo dele, a presença dele já significava muita coisa. A minha presença em vários espaços significa muita coisa. Depois da minha Uhum. eleição de 2018, eu comecei a fazer reuniões onde eu chegava, era o presidente nacional do partido não sei das quantas, o presidente não sei das quantas, tudo homem branco, eu sentava lá e eu conseguia dialogar com eles da mesma maneira que eles, entender o processo da mesma maneira que eles, e eles ficavam chocados, depois falavam, nossa, mas como é que você sabe tudo isso? Ah, porque eu tenho 15 anos de vida partidária, é que você nunca me viu. Enfim, volta à pauta, amigo. Então a gente precisa saber ter essa estrutura. Eu acho que é essa a Uhum. sacada.
Muito, muito bom. A gente já, obviamente, já estamos se encaminhando aqui para o final, mas ainda dá tempo da gente bater um último papinho. E é por isso que eu queria te perguntar, então, Márcio, aí para suas palavras finais, o que são as 2 ou 3 coisas bacanas que você aprendeu e te fizeram mais forte, seja na questão aí da luta antirracista, ou seja, na questão da própria preparação para a eleição? Porque se a gente pensar é, que a luta antirracista ela precisa ter representantes eleitos com a caneta na mão para que ela seja, de fato, que a gente consiga realmente avançar, porque a sociedade civil é importantíssima, mas se a gente não tiver caneta na mão para fazer a mudança pode demorar muito para acontecer. E eu queria te ouvir, então, nessas palavras finais, assim, quais foram os 2, 3 aprendizados que você ainda carrega, ou que te marcaram, e que seria legal compartilhar com quem está nos ouvindo e quem vai encarar aí uma candidatura, talvez pela primeira vez, como vocês dois nas eleições passadas. Lógico, obrigado. Tem um grande aprendizado para mim, que foi, eu vivi alguns momentos de terror naquele momento, na hora que eu falei assim, vou ser candidato, e aí? Aí fui lá, só montar um time e a gente vai pra rua e tá feita a campanha. E não era bem assim. É um pouquinho diferente, né? Você precisa de um time, não é só panfletar, né? E para panfletar tem que ter panfleto, né? E assim, as coisas você aprende ali. Mas eu acho que uma coisa que eu não posso reclamar mesmo, assim, e que foi o meu grande aprendizado, da importância de cultivar uma rede forte próxima de você, sabe? Porque quem me salvou naquele momento ali, porque eu fui lá e tomei uma decisão no susto e eu não me vi sozinho na hora em que eu tive que ir para a rua. E assim, eu aprendi isso, né, de como cultivar essa rede. Eu aprendi, depois a gente fez, agora eu faria diferente hoje, aprender a administrar essa rede, que assim, teve uma rede de voluntários muito brutal, assim. E se tem alguém aí que participou da campanha de 2016 e tá vendo, eu queria agradecer muito, porque, a gente não conseguiu usar todos os designers que se colocaram à disposição para fazer coisa pra gente, sabe? Perfeito. A gente não soube fazer a gestão desse trabalho voluntário, de gente que foi panfletar, de gente que foi colar cartaz, de gente que, sabe? Assim, gente que fez vídeo. Teve gente que eu não via há, sei lá, quase 10 anos e que de repente estava engajada na minha campanha, sabe? Então esse foi o meu grande, assim, o maior aprendizado de todos. A importância de cultivar essas redes e a outra coisa tem uma coisa muito encantadora, né, em ser candidato. Durante 45 dias você é o centro das atenções, assim. E rola até no final disso uma depressãozinha. Você fala, durante 45 dias, todo mundo só olhava para mim, só falava comigo, eu era o centro das atenções. De repente, sabe? Você volta para sua rotina, onde você é só mais um, né? Mas aí também teve um aprendizado a partir dali que foi, não é... Tá bom. É minha filha, desculpa. Imagina. Tem um aprendizado que não é sobre a gente, sabe? Eu acho que para todo mundo que está saindo da influência, as pessoas que são mais jovens, é entender que a gente também precisa formar outras pessoas. Então, eu fui candidato em 2016, isso não quer dizer que só eu tenho que ser candidato daqui para frente. Eu posso apoiar outras candidaturas, eu posso ser trabalho voluntário em outras, trabalhar voluntariamente para outras campanhas. É porque, como essa coisa é sedutora e você vira... É como se o protagonismo tivesse que ser sempre seu. E eu fui construindo isso ao longo desses últimos anos. Entender que não é você, é um projeto. E esse projeto pode ser representado por várias outras pessoas que estão aí. Então, qual que é o nosso papel? São esses dois, se eu fosse tirar... Perfeito. Perfeito. E você, Aline, eu vi que você estava rindo aí de algumas questões. Mas o que você tirou? A sua experiência mais recente, né? O Márcio já há 4 anos, uma eleição focada aqui no município de São Paulo, município grande, claro, mas ainda assim, que dá para você fazer várias coisas no mesmo dia, em várias áreas diferentes da cidade. Você foi candidata a deputada federal
portanto, campanha no estado todo, no estado de São Paulo, que não é um estado pequenininho, não é um estado gigante, mas tampouco é pequenininho. Mulher também, né? A gente sabe que tem sim diferença. O que você traz de aprendizado dessa experiência mais recente que você pode compartilhar para quem está nos ouvindo agora? Poxa, eu tive várias experiências boas, boas mesmo. Eu costumo dizer que eu tenho dores da campanha até hoje, né? Tem um lugar no corpo que dói, que eu falo, isso aqui é aquela lembrança lá que dói aqui. Mas, de repente, eu não tive essa coisa do Márcio de... Eu acho que é porque eu trabalho com política há muito tempo, eu vivo esse mundo político há muito tempo, e eu vejo políticos que hora estão em cima, hora estão embaixo, hora eu estou abrindo um evento para 1.000 pessoas num teatro gigante, numa cidade do estado de São Paulo, representando um secretário de Estado, e horas eu estou aqui na minha casa com a minha criança comendo brigadeiro e sou muito feliz assim, dos dois jeitos. Então, como eu acho que desde o começo eu entendi a coisa cíclica, para mim, estar em audiência no período da campanha nem era a coisa mais legal, era um porre, porque eu não podia xingar as pessoas. Eu não podia fazer um monte de coisa. Eu não podia sair desarrumada na rua. Eu não podia sair de pijama para pegar uma pizza, coisa que eu adoro fazer. Então, a coisa da audiência para mim realmente não era a grande sacada, não era um dos melhores momentos. Mas eu acho que um grande aprendizado foi que você poder realmente saber com quem você pode contar. Uhum. Não tem preço. Você saber que pode contar com alguém na hora que você estiver lá em cima ou na hora que você estiver no fundo do poço, não tem preço. Como eu trabalhei com cultura, montando a programação do Estado de São Paulo durante muito tempo, era coordenadora de um programa específico na secretaria, e é isso, eu sou essa pessoa aqui, falo desse jeitinho, lido, às vezes eu xingo, eu dou bronca, mas poxa, você não sabe fazer um contrato social, vem aqui, caçamba, que eu vou te ensinar. E saía, tal, mas eu recebia mensagens no Facebook de gente que eu nem lembrava mais, era Aline, olha, eu sou a fulano da dupla tal, ou do grupo tal, um X dia na vida você me falou uma coisa que mudou o meu norte, eu quero ser voluntário na sua campanha, aqui na minha cidade, em PQP. Então, isso não tem preço. E aí, eu acho que a grande dica para as pessoas é uma coisa que eu faço e que muda tudo. Apresente as suas verdades. Não fala a verdade do outro. Não pega a pauta do outro. Vai chegar o melhor marqueteiro ou um amigo, designer, não sei o quê. Apresente a sua verdade. A sua verdade, se a sua verdade é porque o seu bairro não tem asfalto e isso é um problema, essa é a sua verdade. Não fica criando pauta, porque você não é povo, você não vai ter braço para tudo isso. É a sua verdade, é aquilo que toca mesmo. E é assim que a gente tem que seguir. A minha campanha de 2018 foi só apresentando as minhas verdades. Quando eu estava estressadona, quando eu estava cansada, era a verdade da cansada. Gente, hoje eu estou aqui para falar com vocês, mas olha, vamos mudar o disco aqui, vamos sentar e conversar, porque eu não estou dando. E é assim que foi. E é a verdade que vai mudar sempre. Eu acho que é as duas coisas que eu posso contribuir. De preferência também deixar as redes sociais, se tiverem muito tóxicas, para alguém dar uma filtrada, né? Porque eu acho que vocês dois falaram isso. Hoje já eu estava vendo aqui quando eu promovi o nosso papo no Facebook, já algumas toxicidades aí aparecendo e tal. A gente tem que saber lidar com isso, porque isso é parte dessa nossa luta antirracista, ouvir, saber diferenciar o que é crime, denunciar para as autoridades competentes, sempre denunciar. Eu acho que isso a gente falou pouco aqui na live, mas acho que é importante para quem está nos ouvindo agora, vai nos ouvir depois, se perceber uma injúria ou um crime de racismo, denunciar, guardar provas, se puder colocar isso para frente, principalmente com advogados, etc., buscar ajuda. Já vi vários casos, até pelas próprias redes sociais, de pessoas pedindo ajuda para entrarem com ação e etc. Isso é muito importante. E também se protegerem psicologicamente e emocionalmente com amigos, familiares, a própria equipe, né? Eu acho que isso é muito importante também, não? Sim, eu acho que é 100% importante. Cuidar da saúde mental, ter um colo para voltar, às vezes, e chorar, porque todo mundo chora, uma hora cansa mesmo, é muito cansativo.
é muito desgastante tudo isso. Então, você se expor, é do dia para a noite. O Márcio já tinha uma relação aí com o público, com a mídia e tal. Eu tava no mundo político, mas eu tava meio que, eu tava na frente, mas estava meio que do lado, assim, né? Não era tão exposto, eu ainda conseguia ter minha vida. Eu fiz muita campanha em samba de quebrada, assim, porque eu sou de quebrada, e aí vários amigos que promoviam samba, então eu fiz muito samba. Acabou a campanha, a gente estava depois do segundo turno, tipo, era comecinho de dezembro, aí eu fui num samba. Poxa, vou num samba. Aí eu tava com uma amiga tomando uma caipirinha, aí minha amiga mais briguenta, falou, poxa, fulano não para de te olhar, não sei o que, não sei o que, eu vou lá, vou brigar, não sei o que. Aí daqui a pouco as pessoas iam falar comigo, mas você não é a Aline Torre? Poxa, a gente te viu num samba, minha família votou em você. Isso é muito gratificante. Mas é muito gratificante mesmo, viu, gente? Amo vocês, estamos juntos aí de novo, diga-se de passagem. Mas é uma exposição que ninguém ensina como vai ser. E isso tudo você precisa ter o seu momento de voltar, cuidar da cabeça, ter um colo mesmo, né? Ter um momento para ser só seu. Muito, muito bom. Eu queria... É uma pena que a gente precisa terminar, mas já estamos aqui com 1 hora de live. Eu queria agradecer muitíssimo a você, Aline, a você, Márcio, por esse papo. Aprendi pra caramba, para variar. Aprendo sempre quando a gente conversa, mas hoje com vocês dois acho que foi mais concentrado ainda. Acho que é importante a gente continuar cada um do seu jeito, cada um no seu papel, cada um no seu lugar de ação e de fala, mas todo mundo junto tentando lutar contra racismo, contra a discriminação, contra a barbárie que algumas minorias e algumas maiorias, no caso dos negros no Brasil, são maiorias, mas são inferiorizados e enfim, vítimas de tantas desgraças. Mas, enfim, queria terminar com a palavra de alegria por a gente estar numa democracia, por a gente poder ter eleições livres, por a gente poder ter candidatos e candidatas Brasil afora querendo melhorar a situação do Brasil. E oxalá esse ano a gente tenha pela primeira vez a maioria de candidatos negros ou pardos na eleição. De novo, aí a gente está com isso um pouquinho desbalanceado, mas acho que dá para chegar. Acho que os últimos acontecimentos também levam a sociedade a pensar mais e a querer lutar por mais equidade, por mais justiça social. Muito obrigado, gente. A gente agradece. Tchau, tchau, Leandro. Tchau, Márcio. Gente, eu que agradeço. Beijo, Márcio. Beijo, Leandro. Tchau, abraço. Obrigada pelo convite e tamo junto sempre, né? Tchau, gente. Obrigado.